Estou no Zoom, vou sair agora. Tchau, gente do YouTube. Ó, espero que vocês todos estejam no Zoom, tá? Então vamos lá, vamos finalizar aqui. Tchau. E aqui também. Tchau, gente. Espero que vocês estejam no Zoom. Se vocês não tiverem, acessa o link, a gente vai continuar lá, tá? Beijo. Então, gente, vamos continuar aqui. Estamos nessa sala de falar com vocês, lindos, maravilhosos. Vocês não querem abrir o vídeo para mim? Não querem? Vou falar com todo mundo. Fernando, Maria, Sandra, Ana Paula, Mariluz, Rosemary, seus lindos. Boa noite, vocês estão me vendo? Boa noite, agora sim. Vocês estão me vendo, gente? Gente, fala comigo. Vocês estão me vendo? Ó, eu botei todo mundo mudo, mas vocês podem habilitar, ok? Vocês podem habilitar o microfone de vocês. Então, eu só queria que vocês me escrevessem, por favor, se está tudo bem, vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, escreve, tem um chat aqui do lado. Tem um chat aqui do lado. E nesse chat, maravilha, obrigada, Sandra. Muito obrigada, está me ouvindo bem. Que ótimo. Então, se está me ouvindo bem, vamos continuar. Então, eu não sei se vocês estavam ouvindo antes também, né? Como eu estava no YouTube e no Facebook, a gente estava falando justamente sobre a forma da gente ver esses biomarcadores para a gente avaliar o estresse oxidativo. O que vocês acham, sinceramente, vocês que trabalham com ROF, certo? A primeira coisa que a gente nota, por exemplo, quando a gente vai fazer uma pessoa jovem, a gente vai pensar numa simetria, numa proporção áurea, a gente pensa muito mais no volume, né? Ou então da alteração daquela forma, daquele formato de rosto. Boa noite, Ana! Tudo bem? Então, quando a gente vai avaliar isso, né? A gente fala, ai, tá lindo esse rosto maravilhoso, vou só mudar a forma. Então, na verdade, você crê que somente colocando volume, né, ácido hialurônico, ou de repente, no máximo, um derma roller, alguma coisa assim, você já vai deixar aquela pessoa maravilhosa. E você não está errado, porque aquela pessoa é jovem, ela tem fibras e células enfim, tudo dela, a epiderme dela é maravilhosa, o conjuntivo dela é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Então, a resposta é muito favorável. Agora, se você... eu tenho que ficar admitindo as pessoas, eu pensei que elas entrassem automaticamente. Então, quando a gente vai pegar já uma pessoa de 50 anos, 60 anos, que hoje em dia, 60 anos, gente, que ainda muito tranquilo, ainda é uma pessoa relativamente bem jovem, se ela for bem cuidada, né? Então, quando a gente pega uma pessoa de 60 anos, você vê que já tem uma queda, gente, o momento da menopausa, a queda de estrogênio, ela é cruel. A queda de estrogênio para a mulher é muito cruel. Então, a gente vai ter ali uma perda de substância muito importante que a sua injeção, a sua introdução de quantos ml forem, não vão dar aquele efeito tão significativo. É como se você estivesse tentando preencher com ácido hialurônico uma bexiga gigante que foi murchando. Não é uma bexiga de órgão, não, gente. É uma bexiga de bola de criança, de festa. Então, não é significativo, entende? Então, quando você vai, por exemplo, por mais que a pessoa tenha 60 anos e esteja no envelhecimento, ok. Só que a gente sabe que é normal da idade e é normal da nossa sociedade chegar a essa idade e começar a tomar um monte de remédio. E esse monte de remédio começa justamente a piorar
a situação, né, que já é um dano na velocidade, você já vai perdendo a velocidade de regeneração, de turnover celular, de renovação de tudo. E aí, somado a isso, você agora vai ter uma intoxicação pesada vinda de medicamentos que a única coisa que faz é destruir cada vez mais o seu organismo, promovendo ainda mais o envelhecimento através da geração também de espécies reativas, seja de oxigênio, seja de nitrogênio. E aí você está lá tratando um paciente, tendo só aquela visão externa, sem entender o que está acontecendo dentro dele. E se você, junto com um tratamento prévio, você começasse a introduzir coisas que faltam naquele organismo via alimentação, e não estou falando dieta mais uma vez, eu sempre falo disso, é para você orientar o paciente a consumir o que ele precisa, que você viu nos exames que está em falta total, e aquilo que ele precisa parar de consumir para ontem, como o açúcar, por exemplo. O açúcar é um veneno grotesco. O açúcar definitivamente gente, eu não, nem falo, mas é filho do cão, o açúcar. É ou coisa surreal aquilo. E adoece mesmo. Adoece mesmo. Ele deixa o seu pH totalmente ácido e acelera todas as reações e geração de radicais livres. Enfim, é uma coisa horrível. Então, a pessoa que está com estresse oxidativo, por exemplo, alto, e você achou um biomarcador altíssimo, e você detecta que seu paciente consome açúcar demasiadamente, o que você acha que é a primeira coisa que você tem que obrigá-lo a fazer? Parar de comer açúcar. Diminuir drasticamente, substituir, né? Uma coisa muito bacana que tem é a agave. Gente, a agave tem um adoçante que é maravilhoso. Aqui na Espanha tem muito uso direto. E ele ainda é antioxidante. Olha que jogada de mestre! A agave você acha aí no Brasil, nas lojas tipo Mundo Verde, você acha o adoçante de agave. Experimentem também, porque você já substitui um dos maiores vilões, né, para isso, e você adoça, né, e é ótimo, ele é até melhor que mel, é muito bom. Enfim, então você vai orientá-lo a mudar a dieta justamente para poder fazer com que não haja mais dano, né? Porque não adianta você tratar uma pessoa que continua se intoxicando, não para. Então, na verdade, ela obtendo a orientação vindo de você, pelo menos ela consegue reagir de uma forma, enfim, ideal, né? É claro que você também pode indicar a um profissional, a um nutrólogo, a um médico nutrólogo, enfim, até um outro colega da harmonização, da odontologia integrativa, que faça esse tipo de trabalho melhor do que você. Agora, é importante que pelo menos você inicie esses estudos do micro, né, através pelo menos do estresse oxidativo, porque é um marcador de altíssima importância para o trabalho que a gente faz, seja para a gente evitar problemas, evitar intercorrências, evitar, como é que se diz? Ah, pós-procedimentos desconfortáveis para o seu paciente, para você evitar que você gere ou desencadeie problemas como aterosclerose, como diabetes, como isso, como aquilo. Mas como que eu vou afetar fazendo a harmonização? Sim, você pode afetar, você pode ajudar, você pode aumentar muito isso. Então, você tem que pegar mais leve, porque você sabe que desculpa, gente, é que eu tô tentando mexer aqui no negócio. Para botar, eu tenho que ficar botando as pessoas para dentro. Isso é muito engraçado. Eu tenho que ficar prestando atenção. Desculpa, eu tenho que já, senão a pessoa fica me esperando e não entra. Então, a gente pode observar. Vamos lá. O que acontece? Tem uma aluna minha que está tratando um paciente com envelhecimento precoce. Gente, envelhecimento precoce mesmo. Mesmo.
E aí a gente está abordando não só a questão, né? Por exemplo, a primeira coisa que veio à cabeça dela foi um monte de coisa externa. Lógico, é o que ela mais está estudando no momento. Só que ela é minha aluna e ela sabe que eu sempre falo do terreno biológico, eu ensino sobre o terreno biológico. Ela é aluna do curso online, então é um curso super extenso que a gente trabalha muita coisa. Então, ela sabe, só que no primeiro momento, realmente a reação dela foi pensar mais nessas coisas. E ela veio falar comigo, veio tirar uma dúvida, e eu orientei sobre essa questão do estresse oxidativo. Por quê? Gente, o que está automaticamente atrelado, que está totalmente atrelado ao envelhecimento? É o estresse oxidativo. E aí você, obviamente, vai buscar por uma questão hormonal, você vai procurar falta de determinadas vitaminas, proteínas, etc. Você vai avaliar telômero, você vai avaliar. Enfim, existem diversas formas que você avalia que não necessariamente vão te dar uma possibilidade palpável de você fazer um tratamento no seu paciente. Então, você vai se munir de exames e avaliações que sejam favoráveis para que você tenha muito sucesso no seu tratamento. Que sejam favoráveis e não que sejam vilões para fazer com que o seu tratamento fique muito aquém do esperado. Então, é muito simples a gente raciocinar nisso. Você precisa, lá, mais uma pessoa me esperando. Então, você precisa utilizar determinados parâmetros, determinados padrões como seus aliados no processo, no tratamento. Então, outra coisa muito importante que eu sempre falo, não façam sessões, principalmente quando vocês pegarem pessoas desse jeito, pessoas que têm necessidade de um tratamento mais específico, de um tratamento um pouco mais longo, que requer mais técnicas, mais tratamentos e principalmente intervenção na questão alimentar. Na verdade, praticamente todo mundo, gente, tem que ter uma intervenção na questão alimentar, tá? Porque as pessoas realmente comem muito mal. Por mais que elas se esforcem, é difícil comer bem. Então, se a gente não ficar em cima, no sentido de pelo menos dar o baque da orientação, mas tem que ser uma orientação, ó, isso acontece, isso tem que explicar para ele o que acontece. A partir do momento que a pessoa toma consciência do malefício que é um determinado alimento, ela tem literalmente a escolha de continuar usando ou não. E as chances são que ela pare de usar determinadas coisas depois que ela saiba, não só, ela pode ficar sabendo, né, com a sua orientação, como é feito do determinado alimento, o que é realmente aquele alimento, como leite, por exemplo. Ninguém sabe o que é o leite, né? Ninguém sabe o que eu digo a população, né? A gente que estuda sabe o que é o leite, né? Então, por isso que não se deve beber leite. Então, você explica para o seu paciente como é que é feita a salsicha, o que é o leite, a quantidade de agrotóxico que tem nas coisas. Gente, tanta coisa que a gente come que é lixo, é impressionante. E o seu paciente fica tão impressionado quanto você, às vezes até mais. O que é a margarina, gente? A margarina, que todo mundo consome. A margarina é um veneno. Então, são essas coisas. Tira aquilo que é veneno da alimentação do seu paciente e induza ele a consumir coisas antioxidantes, alimentos antioxidantes, bebidas antioxidantes, comida, hábito, a forma de cozinhar é muito importante, né? Se você vai usar óleo, que, poxa, não dá, né? Ou você vai usar óleo de coco ou banha de porco. Então, são essas coisas mais saudáveis que a gente precisa orientar os nossos pacientes. Sendo assim, isso se torna uma responsabilidade diante do que a gente vai ter como resposta no nosso tratamento. Então, se você tem uma pessoa, por exemplo, tira aquelas as novinhas, né, 20, 25, 30 anos, é para o pessoal que está a partir dos 30. Porque, na verdade, os 30 você retarda muito o envelhecimento, se você já começar muito cedo a fazer essas mudanças na sua vida, né? E isso, gente, a atividade física está incluída, obviamente, tá? Então, você já prolonga muito a sua juventude e as pessoas que já estão no processo de envelhecimento, elas retardam
o processo. Isso é magnífico, porque isso é muito visível. É a mesma coisa, não adianta você querer colocar fio, não adianta você querer colocar um monte de ácido hialurônico, não adianta você querer botar toxina, não adianta você querer botar um monte de coisa, fazer ultera no seu paciente, se a resposta que vem de dentro não é palpável. Vocês entendem? Não é uma resposta aquela resposta assim, melhorou um pouquinho, né? Melhorou. Não é aquele uau. E realmente, quando você tem uma pessoa muito mais velha, né, fazendo um tratamento de rejuvenescimento, normalmente as pessoas acham que quanto mais velho, maior o volume de preenchedor que tem que botar. E não necessariamente, gente. Até porque quanto maior o volume, maior o estresse oxidativo gerado pela injeção desse volume, dessa quantidade de volume. Vocês entenderam? Gente, eu vou beber uma água, que eu não parei de falar até agora. Enquanto isso, eu vou falar oi com vocês. Vocês não falam comigo? Eu quero, ó. Temos chat. Olha só, vou avisar. Temos chat, temos câmera e temos áudio, tá? E quem quiser mostrar a carinha, eu vou ficar muito feliz de ver vocês. Quem quiser perguntar para mim no áudio também, pode me solicitar, tá? Pode me solicitar pelo chat, que eu abro aqui o áudio de vocês para vocês falarem comigo e tirarem a dúvida de vocês direto, tá? Então, olha, Sandra, boa noite. Rosana, Norma, Mariluz, Maria, Mara, Fernando, Edna, Carla, Ana Paula. Gente, só dá mulheres. Fernando, não me leve a mal, mas é verdade. Gente, então boa noite, vamos continuar. Alguém tem alguma dúvida que queira escrever? Tá vendo o chat também, tem que ficar prestando atenção. Boa noite, Norminha, boa noite, Carla. Gente, pode escrever, tá? Aqui vocês têm o chat para escrever os comentários de vocês. Aproveita também e me fala se vocês gostaram desse. Me fala se vocês gostaram do Zoom, desse formato, porque olha, eu acho que a qualidade de áudio e a qualidade de vídeo tá bacana e tá estável, né? Eu acho. Ainda me adaptando, Edna. Edna, eu faço vocês virarem feras na internet. Cada hora eu levo vocês para um lugar. Daqui a pouco vocês estão dominando tudo, tá? Você sabe, né? Mas o áudio tá ótimo, que bom, não é? Agora vamos pro YouTube. Vai todo pro YouTube. Mas você mexe no YouTube, aprende. Facebook, Instagram, então eu faço um movimento na vida de vocês em rede social. Boa noite, Rosa. Tudo bem, Rosana? Gente, muito bom. Então, vocês podem. E minha linda Norma, ele vai ficar gravado. Essa é a graça. Ele vai ficar gravadíssimo, por isso que eu tô aqui, porque é mais garantido dele ficar gravado do que no Instagram, no Facebook, que cai, aí quando cai, tudo que a gente falou até então foi perdido. Foi o que aconteceu nas últimas lives. Eu falei, não, vou pro Zoom, porque no Zoom eu gravo no meu computador. Então ele está sendo gravado agora. Olha que legal. Então, vocês podem, e aí depois que ele ficar gravado, eu vou botar no YouTube, tá? Então, vamos lá. Ninguém quer falar comigo, ninguém quer que eu veja a carinha? Tudo bem, eu vou então botar, aqui admito vocês de novo. Então, eu vou colocar o meu rosto, não, isso, tá bom? Sidney, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Antônio, boa noite, sejam bem-vindos. Tá vendo? Foi só falar que só tinha a maioria eram mulheres, já começaram a entrar nossos colegas homens, tudo bem? Então, a gente estava falando sobre a questão dos marcadores que a gente vai pedir para avaliar. E aí, gente, isso que eu estou contando, já que vocês já saibam tudo, né? Eu trouxe também, depois eu vou compartilhar com vocês. Eu trouxe uma tabela para dar para vocês, só para quem está aqui na live. Eu vou dar uma tabela com todas as espécies reativas mapeadas, ou seja, com as espécies reativas, tanto radicais, não radicais, de oxigênio e nitrogênio, para vocês terem em mente e já saberem também que padrões avaliar, ok? Estou te vendo e vendo muito bem. Que bom, Maria!
Norma, ótimo. Na próxima eu faço minha escova, passo o batom e abro o vídeo. Eu sabia que eu ia fazer isso. Eu sabia que vocês não iam querer aparecer por conta do cabelo, da maquiagem. Ai, que maldade. Então tá, gente. Tudo bem. Eu sabia, a mulherada é fogo. Mas tudo bem, eu entendo, eu entendo. Então, gente, olha só. Vamos lá, vamos voltar aos estresses. Então, como a gente já comentou sobre as espécies reativas, né, na última live, então, e dessa vez eu trouxe uma tabela, como estava falando, para dar para vocês. Eu vou mostrar para vocês e depois, quem quiser, eu posso disponibilizar porque vocês todos já estão na minha lista, né, de e-mail. Quem não está na minha lista de e-mail, se inscreve na minha lista de e-mail, porque eu vou mandar essa tabela para quem está lá. Como eu acho que todos vocês estão, vocês vão receber por e-mail, tá? Essa tabela, para vocês estudarem. E essa tabela é muito interessante, você já começa a ter uma noção de que pontos você precisa avaliar, tá? Então, assim, a gente tem justamente formas tanto diretas de avaliar como indiretas, né? A forma direta é basicamente a gente vai medir a concentração nos fluidos biológicos, tá? Desses marcadores. Então, ou seja, a gente vai avaliar os marcadores através dos fluidos biológicos. Essa é a maneira direta da gente poder fazer a avaliação. Mas tem aquele problema que eu falei anteriormente, que como eles são muito voláteis, é uma faísca o tempo de duração dos radicais livres, porque eles estão justamente livres, né? Aquele elétron desemparelhado, então ele quer rapidamente ele se capta a uma molécula, e aí, diante dessa molécula, fica um pouco mais estável, e para conseguir um produto mais estável ainda, passível de ser medido no exame, você acrescenta, né? Aí o exame consiste nisso, você acrescenta esse fluido, determinados substratos, que vão reagir e se tornar uma molécula um pouco mais estável, e aí sim ela consegue ser captada no exame. Esses exames podem ser feitos de diversas formas, tem espectrofotometria, tem ELISA, tem cromografia, tem muito tipo, tem ressonância, mas, enfim, e cada marcador tem uma prioridade. Por exemplo, esse aqui você pode pedir na urina, o outro você não pode pedir na urina porque ele está presente na dieta também. Então, se ele estiver presente na dieta, você não consegue saber qual é realmente a quantidade que o corpo está produzindo, que está sendo produzido pelo radical livre. Então, você pode ter um falso positivo, um falso negativo, enfim. Então, aí no caso seria melhor saliva. Agora, vamos combinar que uma das formas mais seguras, você está suspeitando, tchananã, uma das formas mais seguras de a gente medir diversos marcadores do estresse oxidativo é pela saliva. Olha que bacana. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Ai, gente, mais gente esperando, tadinhos. Entra, gente, entra, sejam bem-vindos. Gente, desculpa fazer vocês esperarem, é porque eu tenho que ficar vendo quem está entrando e botando para dentro. Eu tenho que aceitar. Eu pensei que vocês já entrassem direto, mas tudo bem. Menos mal, eu fico de olho. Então, a gente vai avaliar essa questão do estresse, né, de uma forma mais tranquila através da saliva, pedindo, né, a mensuração desses biomarcadores através da saliva. A gente também consegue, plasma até dá, mas é aquilo que eu te falei, né? Enfim, nem todos são muito bons, tão bons quanto a saliva. Aqui, gente, tem um exame de saliva que é maravilhoso, que eu até já postei no meu Instagram, já postei no meu Stories, um exame muito, muito, muito top de saliva e que a gente pode ter no consultório. E ele avalia justamente o nível, né, de estresse oxidativo e o nível de estresse oxidativo, esse nível, né, ele avalia o dano, também já vou falar sobre isso, e a quantidade o nível de antioxidante que a gente tem. Então, é interessante porque você já tem mensurado, né, o valor do dano e o valor do antídoto, né? Então, você consegue medir na balança como é que está o seu organismo, né? Se está
muito, muito, muito dano e pouquíssima vantagem, né? Ou seja, você está totalmente perdendo a corrida, nível de antioxidante baixo, se está equilibrado ou se está o nível de oxidante altíssimo, ou seja, está ótimo, e o nível de oxidantes, de dano oxidativo lá embaixo, aí está show. Então, esse exame é top e é rápido de fazer, porque você tem na sua mão aquela conferência básica que você precisa saber se o paciente está bem de saúde ou não. O fato do estresse oxidativo estar muito alto, você ter uma quantidade de espécie reativa alta no seu organismo, não quer dizer que você já esteja desenvolvendo algum desses problemas que a gente falou inicialmente na live. Mas você já é um grande candidato. Um grande candidato. E aí vale a pena você começar a se cuidar melhor. A primeira coisa que você tem que fazer, que o seu paciente tem que fazer, primeira coisa para ontem é alimentação. É pá, minha vida antes disso e depois disso. A alimentação tem que mudar para ontem. A primeira coisa que é o que ele pode fazer é mudar a alimentação, mudar os hábitos, mudar a rotina, mudar o que for necessário para que ele reverta o processo da balança, para que ela fique do equilíbrio até a vantagem do antioxidante em relação ao dano oxidativo, entenderam? Então, deixa eu ver aqui se tem. Gente, perguntas podem colocar no chat. Vocês que chegaram depois, a gente tem um chat. Clica aqui embaixo, ó, tem chat. E aí vocês podem escrever dúvidas, tá? Como se fosse o comentário do Facebook, do Instagram, do YouTube, como a gente sempre fez, tá? Então, vamos lá. Voltando. Então, assim, o que que a gente faz? O que que adianta? O que que adianta a gente querer colocar? E outra, é isso. Qualquer coisa que você faça, qualquer, toxina, ácido hialurônico, até mesmo fibrina, microagulhamento, tudo bem, microagulhamento é um pouco menos, tá? Vamos tirar o microagulhamento. Tira, coitado. Né? Então, fibrina, mesoterapia, ácido deoxicólico, muita coisa. Gente, o laser, o Tera, tudo isso gera alteração no nível de espécie reativa, aumentando mesmo, né? Aumenta a quantidade de espécie reativa presente no nosso organismo. Então, quanto mais exagerada é a sua técnica, em relação ao volume, em relação à quantidade, em relação a dano gerado ao tecido do paciente, maior vai ser a quantidade de espécies reativas geradas nesse organismo. Porque, como vocês sabem, não é só a questão local da face onde você está atuando, é toda a questão da reação que vai acontecer, a reação que acontece do corpo, né? O corpo está gerando uma lesão na face inteira. Então, gente, existe uma vinda grande de células e todo aquele sistema de regeneração e de cicatrização que vai se concentrar, principalmente o linfático, vai se concentrar ali para poder atuar. Então, quanto maior o dano, maior também é a reação. Né? A reação não só da questão das espécies reativas, mas também reação inflamatória. E aí, junto com essa reação inflamatória exacerbada pelo nosso sistema nervoso autônomo, que também trabalha com o nível de estresse oxidativo, aí você vai ter a questão do autônomo atuando autônomo bombando, corpo inflamado. pH ácido, quer dizer, ácido baixo, né? pH baixo, ácido. Isso vai gerando o quê? Reações, espécies reativas, aumentando, e toda essa homeostase vai se perdendo, aquele equilíbrio vai se perdendo, e você vai ficando cada vez entrando num ciclo negativo de formação, tadinha, tá esperando, esse ciclo de formação de um sistema cada vez mais inflamado.
Então, a tendência é inflamar. Por isso tem pessoas que são explosivas. Pessoas explosivas são pessoas inflamadas. São pessoas que têm, tudo já está conectado no inflamado. Então, o emocional está inflamado, a saúde está inflamada, a química está inflamada, a elétrica está inflamada. Lembrem-se que a membrana, a voltagem da membrana celular fica alterada, então ele está eletricamente inflamado. Então, essa pessoa está inflamada em todos os sistemas do organismo. Então, você já precisa também ficar atento ao comportamento do paciente nesse sentido. Pessoas inflamadas, pessoas muito agitadas, pessoas já comecem a ficar mais atentos e mais seguros em relação a isso. Por quê? Quanto mais você investigar essa pessoa, investigar o sangue, investigar saliva, investigar cabelo, gente, cabelo é um exame maravilhoso que vocês devem usar. Vocês devem usar o exame de cabelo, tá? Ele é maravilhoso. E você consegue mapear o seu paciente de uma forma tão completa, gente, como, sei lá, se você coloca, também é complicado chegar, vai fazer uns bilhão de exames, não é isso também, entendeu? Mas são coisas que são importantes de você ter, isso é importante você visualizar, digamos que você faça um exame de saliva, mas desse simples, tá, que eu tô falando, esse que você deveria manter no seu consultório, é um simples, não é se custa R$ 2.000. Você ter o exame de sangue é importante. Você ter o exame de saliva, esse para estresse oxidativo é importante. Você ter o exame de cabelo é importante também, porque você vai ver níveis tóxicos altos que muitas vezes vão impedir determinadas reações que você espera com o seu tratamento. E olha que você estava fazendo um tratamento de intradermoterapia de mesclas. Somente isso. E aí você não sabe que identificando determinadas falhas ali na base da produção, você vai ter resultados bons ou ruins usando aquela mesma mescla. Eu não quis dizer outra coisa, tá? Não era isso. Querendo usar aquela mesma mescla, você vai ter resultados completamente diferentes em diversos pacientes. E isso você consegue prever. Se você pega um paciente que é altamente inflamado, né? Tá com um nível de espécie reativa lá em cima, o dano oxidativo dele já foi para as cucuias. E aí você tá lá fazendo o quê, gente? Intradermoterapia, com fibrina, com mescla, com NCTF, NCFT, sei lá, nossa, com aquela gama de possibilidades. E aí, nossa, mas que estranho, não tá acontecendo, você não tá bebendo água, né? Mas não tô sentindo firmeza nesse tratamento, que isso você é com você mesmo. E aí você vai lá, gente, tem pessoas que não vão reagir porque elas não têm base, elas não têm matéria-prima para aquilo que você quer estimular. E aí, quem que fica depois mal, aí o que acontece muitas vezes? Eu vejo eu vejo umas pessoas reclamando em alguns grupos, alguma coisa assim, às vezes o profissional acaba fazendo sessões gratuitas para o paciente, porque não conseguiu alcançar nem 20% do estimado, não conseguiu alcançar nas 4, nas 5 sessões. Aí acaba dando mais uma, porque fica meio sem graça, e aí aquela coisa, o paciente também não está muito afim de pagar mais, porque não está vendo resultado nenhum. E aí, na verdade, olha aí, a culpa está de quem? A culpa não é sua, a culpa é da questão química do paciente, gente. Ou ele pode ser desnutrido, ele está deficiente em algum tipo de proteína, aminoácido, sei lá. Qualquer coisa pode ser, entendeu? Então, a gente tem que entender que sem matéria-prima, o nosso resultado, o nosso objetivo, ele fica muito pobre. Ele fica muito pobre, tá? Bom, mas vamos dar continuidade, né? Que vocês querem ouvir os próprios, né? Biomarcadores de estresse oxidativo. Então, como eu estava falando, as abordagens, né? Que a gente pode fazer por conta, diretamente é basicamente impossível, tá? Então, se faz a medição da concentração daqueles reativos secundários, né? Como eu estava falando, os reagentes secundários, que são
resultado de outras reações químicas e você vai chegando naquele que é passível de ser medido, tá? Tem a medição do dano, né, que é muito boa, também é bem elucidativa, né? A medição do dano e a questão da medição dos antioxidantes em si, que são muito bacanas, porque você vê se a pessoa, bem ou mal, ela se cuida ou não. Você fala, nossa, mas como é que eu tô com meu estresse oxidativo se minha alimentação é maravilhosa, é super antioxidante, eu consumo tudo que está na tabela ORAC? Pois é, aí você vai verificar que realmente essa pessoa até pode ter o estresse oxidativo alto, mas ela tem também um nível de oxidante alto, porém não alto o suficiente de consumir essas espécies reativas antes delas se conectarem a biomoléculas, fazendo todo o estrago que ela faz. Entenderam? Gente, eu quero que vocês falem comigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá legal essa sala? Gostaram do sistema? Vocês estão me ouvindo? Querem perguntar alguma coisa? Eu estou falando grego ou não? Falando chinês, grego? O que vocês estão achando? Sim, Carla, obrigada. Mas sim, eu estou falando grego ou chinês? Você está gostando, né? Acho que foi isso que você falou. Deixa eu beber um pouquinho de água. Fala comigo um pouquinho enquanto eu bebo água, por favor, só para a gente não ficar em silêncio. Edna tá ótimo, Sandra tá ótimo, Carla, isso? Ai, que bom, gente. Então, aproveita e me fala assim, vocês já ouviram falar de algum aparelho aí no Brasil que mede estresse oxidativo? Porque eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Esse daqui provavelmente vai chegar já já aí no Brasil, se Deus quiser. Se Deus quiser, ele chega no Brasil. Sandra não conhece. Porque assim, na verdade, gente, como por isso que não, eu acho que não tem, sabe por quê? Porque esse aparelho, cara, ele é feito para dentista. Então não tem. Se ele é feito para dentista e a gente não conhece, a gente tá por dentro de tudo, tem tudo que é congresso, e a gente não conhece porque não tem. Então, mede com a saliva. Mede com a saliva! Você põe dentro de uma micropipeta. Eu vou explicar, é o máximo, gente. É uma micropipeta, a pessoa cospe num tubinho de ensaio. Aí você vem com uma micropipeta, pega um tequinho de nada, põe num micro tubo de ensaio e coloca dentro de uma mini centrífuga. E aí, essa centrífuga não só vai fazer a separação do plasma, depois você coloca, do plasma não, desculpa, da saliva, e aí você coloca dentro de uma cavidade, você coloca numa cavidade ele todo, e aí ali ele vai fazer toda a análise através da cromatografia, através de diversos outros tipos de análise e exames, e vai achar, vai encontrar esses reagentes. Ah, esqueci de falar que na pipeta, né, quando coloca a saliva, coloca esses reagentes, esses que reagem com as espécies reativas secundárias. E aí, depois na leitura, ele vai ler e vai ver quanto que tem dessas espécies que eles esperavam, porque eles misturaram alguns substratos, e quanto que tem de antioxidante. Então, ele mede a quantidade de antioxidante e a quantidade de espécie reativa secundária. Muito top, muito top. Então, pois é, não pesquisei, não conheço, pois é, gente, não tem. Porque até eu sair do Brasil também não tinha. E aí eu até pesquisei rapidamente também para ver se tinha no Brasil quando eu conheci essa máquina aqui e vi que também não tinha. Então, assim, falei só se é alguma coisa que mais a parte médica usa, mas não tem como você esconder um exame de saliva de um dentista, gente. Não existe isso. A gente descobre tudo. A gente descobre tudo. Então, vai ser muito top quando chegar no Brasil, gente. Vai ser muito. Ai, Maria Cristina, eu moro na Espanha. Eu saí do Brasil em janeiro de 2018, morando na Espanha desde então. E trago novidades sempre, né? Como essa também do estresse oxidativo que eu amei. No momento que eu conheci, eu postei no Stories, aí eu coloquei até o meu resultado, que meu Deus, estresse oxidativo alto.
E foi justamente esse caso. Falei, gente, mas como a minha alimentação é altamente antioxidante? E, gente, eu me acostumei a comer chocolate amargo, cara. Eu como bastante chocolate amargo. E não é tão bom, né? Assim, e principalmente o em pó. O em pó é o ó da vida. O cacau orgânico é uma das coisas mais horrorosas de paladar no mundo. Mas é o auge, o must do antioxidante. Então, você vai fazer o quê? Você vai consumir, né? Aí a gente põe um pouquinho de agave, que também é antioxidante e ajuda no paladar. Porque aquele troço o cacau orgânico é uma das piores coisas do mundo em gosto, mas é uma dádiva alimentar. Então a gente consome o que o corpo precisa, né? A gente adapta, pois é. Me enjoa muito chocolate amargo. Mas é questão de hábito. Eu odiava e agora eu super uso, né? Mas enfim, a gente se acostuma. Então, gente, só para a gente continuar agora, que aí eu estava falando justamente da capacidade antioxidante, esse exame é top, top, top. Eu espero que ele chegue o quanto antes no Brasil, porque, nossa, vocês vão. Eu já terei o meu, e aí eu mostro para vocês. Se não tiver chegado ainda, eu não sei, gente, eu vou pegar o meu já, tá? E aí eu mostro para vocês. Assim que eu chegar, eu mostro, vou mostrar. Vou cansar de mostrar esse aparelho aqui, e para a gente fazer pressão para ele chegar logo no Brasil. E vou ficar mostrando para vocês, vamos acompanhar o meu estresse oxidativo de todo mundo aqui. Vai ser o máximo. Deixa eu ver. Então vamos lá. A gente tem, como eu estava falando, quais são os piores? É difícil importar? Mara, Anvisa, né? Anvisa, você sabe como é que é? Então tem que rolar um dinheiro forte, né? Assim, de empresa. É uma coisa bem macro, né? A gente está falando uma coisa macro que, assim, eu adoraria levar Juliana, para vocês, mas não é bem assim que a banda toca, né? O ideal é que seja uma empresa, até por conta de toda a burocracia com a Anvisa e tal. Equipamento de diagnóstico. Então, como é o nome desse aparelho de medição? É o SAT, S-A-T, SAT test. SAT test. Deixa eu escrever aqui, ó. SAT test. E tem o Frost 5. O Frost 5 deve chegar no Brasil já também, porque o Frost 5 ele tem sangue e saliva. Então, assim, são dois equipamentos. Ele é completo. Esse que é completo é o dos sonhos, tá? É o dos sonhos. Também é para consultório, mas é o dos sonhos. É sangue e saliva. Ele é bem mais caro. O outro, só que ele mede vários outros marcadores. Então, ele te dá resultados mais específicos, de onde vocês vão ver que eu vou falar dos marcadores. E aí ele lê mais marcadores do que o de saliva. Por quê? Porque ele também lê o sangue. Então, ele não só lê os dois, como ele compara os dois, olha que bacana. Ele compara os dois e tira conclusões diante disso. É bem interessante. E aí, só que esse daí já está, acho que já está em trâmite, só que ele estava em trâmite de anos para chegar. Aquela coisa que a gente sabe, a gente conhece, né? E eu mandei só para Edna. Desculpa, Carla. Por que eu mandei só para Edna? Não, gente. Como é que eu faço para mandar para todo mundo? Everyone. Achei. Desculpa. Ó, set test é um e Frost 5 é o outro. O Frost 5 é o de sangue e saliva. E o set test é o de saliva só. Então, como esse de sangue já está nesse trâmite aí, que eu nem sei de quanto tempo mais e que deve chegar no Brasil, a gente sempre espera que seja logo, já é uma coisa bacana, mas assim, é um investimento. O de saliva, como é só saliva, ele tem um custo menor, óbvio, e vai ser destinado a dentistas. Considerando que os médicos provavelmente já têm o de sangue, já vão ter o de sangue e não vão querer o que é só de saliva.
Talvez até sim, por ser mais portátil, né? Não sei. Mas é uma coisa muito interessante, eu estou rezando para que isso chegue logo aí. Então vamos falar dos marcadores, né? Você talvez até consiga fazer um exame como esse do Fast Five, ele consegue pegar exames, uma quantidade maior de biomarcadores, que a gente vai ter que biomarcar, né? Biomarcar, não, a gente vai ter que captar a presença de substâncias, de espécies reativas que reagem com lipídios, né? Que aí a gente vai ter toda a questão da doença relacionada à gordura, e depois a gente sabe que, consequentemente, a gente vai ter uma baixa hormonal por causa disso também, porque uma vez que a gordura é a matéria-prima, a gordura é matéria-prima de um monte de coisa que vocês nem imaginam, né? Mas, por exemplo, você começa por hormônio, e aí você tem a questão da aterosclerose, enfim, tudo relacionado à gordura, a gente vai medir através dos marcadores que oxidam lipídios, tá? O dano ao DNA, a gente vai utilizar marcadores que são resultantes dos danos ao DNA. E a gente tem os marcadores também que são específicos do dano da oxidação das proteínas. Ou seja, são esses 3 tipos de marcadores. E aí, dentro desses 3 tipos, você vai ter vários, né? Então, por exemplo, os de lipídios são os que mais se medem, tá? Até porque é um pouco mais fácil também de medir. Então, você tem os isoprostanos estão bombando, estão sendo muito utilizados esses biomarcadores para poder medir o estresse oxidativo, estão sendo utilizados com muito sucesso, tá? Isoprostanos, deixa eu escrever aqui para vocês. Isoprostanos. E a gente tem também o malondialdeído, que também é um marcador forte. Eu vou passar a tabela daqui a pouquinho para vocês. E aí a gente tem isoprostano, a gente tem malondialdeído, que também bomba para poder marcar, para você poder ver a questão dos lipídios. E uma coisa interessante, por exemplo, o malondialdeído é que como ele também é presente na alimentação, não vale a pena você checar pela urina, porque no metabolismo, né, que ele vem pelo alimento, o metabolismo ele vai ser excretado pela urina. Então aí você vai ter malondialdeído da sua espécie ativa, né, do seu estresse oxidativo e da alimentação, ou seja, vai dar uma soma e aí você pode ter um falso positivo de um altíssimo estresse oxidativo, quando na verdade você não necessariamente está produzindo isso tudo, você está consumindo também, entendeu? Então, vai dar uma quantidade falsa. Então, esse aqui, o ideal seria saliva. Sangue também? Sangue, mas o sangue é legal quando você justamente pode comparar. Por isso que essa máquina Fast Five é sensacional, ela é o que é. Porque ela faz isso, gente. Ela faz o sangue, faz a saliva, compara e tira suas conclusões. Óbvio que ela tem um software, né? Pelo amor de Deus. Mas isso é maravilhoso. Isso é uma revolução muito importante. A empresa é italiana, tá? A empresa é italiana e, se Deus quiser, isso já está no Brasil, gente. Não tem como não chegar. Não tem como. E a gente tem também os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos também são marcadores de lipídio, tá? Então, hidrocarbonetos também é muito bom para a gente poder avaliar. Bom, existem outros, mas como existe também aquela questão da dificuldade, eu comentei com vocês, esses são os mais mapeados diante não só da viabilidade química, das reações químicas, mas também da viabilidade de conseguir enxergá-los, né? Porque você pode enxergá-los através de ressonância magnética, com o SPIN, você pode enxergar através do ELISA, da espectrofotometria. ELISA é aquele teste, tá, gente? Você pode, através da cromatografia, então são vários, você consegue enxergar de várias formas. Então, você também precisa dar uma otimizada, porque não vai conseguir, mesmo que você tenha, você não vai conseguir ver todos, mapear todos, entende? Tem uma pessoa esperando, tadinha, Dona Elizabeth. Eu não podia deixar isso automático, não, gente? Então, vamos lá. Aí, esses são os lipídicos. E os das proteínas. Os das proteínas, gente, são importantes porque quando a gente tem, por exemplo, a inutilização de proteína, olha a importância disso. A gente tem problemas gravíssimos. Gravíssimos. As proteínas, ou seja, todos os resultados
das reações químicas, né, de transcrições gênicas, por exemplo, essas proteínas podem sofrer alteração. E vai sofrer, obviamente, o quê? Essa proteína no organismo, ela não vai ter a função que ela tinha que ter, ou ela pode passar a ter uma função deletéria, né? Ou seja, que é muito pior. Então, a gente tem que também avaliar. A gente vai ter carbonila, né? Que é um dos mais medidos, e a nitrotirosina, do aminoácido, né? E quando a gente avalia isso, esses daí são basicamente esses dois. Quando a gente avalia isso, a gente vê o nível, porque o lipídico, ele gera, obviamente, diversos problemas, mas ele atua, o problema maior é justamente prejudicar a matéria-prima de diversas moléculas importantes do nosso organismo, como, por exemplo, até mesmo os hormônios. Mas as proteínas, justamente isso. Como é que o nosso corpo, os nossos genes se expressam? Como é que o nosso corpo se expressa? Tudo na gente é proteína. Tudo é proteína. Então, quando você começa a ter esses marcadores em alta, quer dizer que você está desnaturando as suas proteínas. Não necessariamente por conta de temperatura, né, ou por um veneno químico. Você está desnaturando as suas proteínas, inutilizando-as, né? Ou até mesmo tornando-as tóxicas. Então, você precisa avaliar essa proteína, é bem importante, tá? E o DNA, ou seja, quais são os marcadores que já atuam, nos mostram que teve já uma atuação dessas espécies reativas no DNA, né? A gente estava falando de proteína. O que o DNA, como ele se manifesta? Através da produção de proteínas, né? Então, altera a proteína. Agora, pior é alterar o DNA. O DNA. É surreal alterar o DNA. E aí a gente tem dois marcadores de nome um pouco mais difícil, né? Que eu até vou falar devagarinho para vocês. Eu vou digitar aqui para vocês, tá? Um marcador que a gente pode avaliar é o 8-hidroxil-2-deoxiguanosina. Foi? Ué, não foi? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. 8-hidroxi-2-deoxiguanosina. E 5-hidroxi também. 5-hidroxi-metil-2-desoxiuridina. É difícil esse, né? 8-hidroxi, aí você fala 8-hidroxi, que você sabe que é espécie reativa. 8-hidroxi, 2-deoxi, lembra do deoxi, e guanosina é um aminoácido, né? Guanosina. E 5, não, tô com guanina, gente, desculpa. 5 também hidroximetil, desoxiuridina. É difícil, vocês vão ter que deixar anotado no pedido de vocês, tá? Vocês vão ter que deixar, não tem jeito. Mas daqui a pouco vocês decoram. Ou não, não sei. E basicamente isso. E a gente também mede a quantidade das enzimas, né? Do que é o poder. Quando você faz a medição do que você tem de antioxidante, você vai medir as enzimas. Lembra que a gente tinha o sistema enzimático e o sistema não enzimático de antioxidante que a gente falou na live passada? Se você não estava na live passada, assiste, que ela tá... A live passada ficou, gente? A de domingo ficou, porque eu estava sozinha. A de domingo tá no YouTube e tá no Facebook. Então, tá gravado, pode revelar. A gente fala muito disso e a gente fala da questão dos antioxidantes. Então, como é que a gente avalia os antioxidantes também na saliva? As enzimas, né? A superóxido dismutase, a catalase, a glutationa também, e a gente avalia os não enzimáticos, que vitamina C, né? O ácido ascórbico, o tocoferol, o ácido úrico também, a gente avalia no examezinho de saliva, e aí você vê o poder antioxidante que você está no seu organismo, entende? Entenderam, gente? Então, para ficar depois um pouco mais incluído isso, mais fixo na cabeça de vocês, a gente pode
Eu posso postar isso, né? Não, boa, melhor. Eu vou mandar também isso para quem estiver na lista. Então, se vocês todos estão na lista, vocês todos estiverem na lista, vocês vão receber hoje a tabela de todas as espécies reativas, tá? Tanto de oxigênio como nitrogênio. E depois, ao longo da semana, eu vou mandar um conteúdo que eu vou fazer direitinho, bonitinho, escrito todos os biomarcadores, tá? De espécie reativa, os biomarcadores do estresse oxidativo no nosso organismo, para vocês verem como é que vocês vão pedir. Eu vou até dar uma olhada na questão da saliva, porque você até pode pedir isso no exame de saliva, tá? Só que, gente, no Brasil isso ainda é muito alto. Eu vou até ver como é que fica só essa avaliação de estresse oxidativo no exame de saliva para ver se ele cai um pouco. E normalmente ele é a partir de 850, 900 reais o exame de saliva no Brasil. Posso estar desatualizada, tá? Mas até mesmo depois de eu ter saído, creio que tem pouco tempo, até ano passado era esse valor. Então, eu não sei se teve alguma alteração, tá? Então, ou seja, pode ser que seja um exame meio caro para você ficar fazendo para avaliar como é que está aquele seu paciente, se ele está melhorando, se ele não está melhorando, entendeu? Então, Norma, se você recebe meus e-mails, você está na minha lista, porque você é minha aluna do nosso super curso, então você provavelmente está na lista, tá? Quem não estiver na lista, gente, escreve no chat, não estou na lista, não recebo seus e-mails, porque eu mando e-mails para o pessoal da minha lista com vários conteúdos maravilhosos, como esses, né, que a gente está batendo papo aqui. Então, para quem não está e quiser receber isso, fica na lista que você vai receber. Então, vocês já pararam para pensar na importância que é avaliar isso tudo? Na importância que é você ter nas mãos isso como prova? Ah, e como é que sai o laudo, né? Eu não falei, que bonitinho, que é uma máquina, você coloca a pipeta, né? Aí vai fazer o exame, lá, ok. E aí o laudo sai como se fosse numa bobina, né? Como se fosse um cartão de crédito, né? O comprovante. Então ele vem tudo bonitinho, lá sai tudo escrito. O índice, né, de antioxidante, o índice de espécies reativas, o índice entre um e outro, a comparação, é muito legal. E aí esse resultado, cara, você vai ter como acompanhamento, isso é uma prova jurídica, cara, maravilhosa, de que você manteve seu paciente no nível de saúde ótimo enquanto ele estava com você, e que você controlava a saúde dele real no seu consultório, ou que você não tenha máquina, mas que você faça o uso desse pedido de exames, você mapeia, você sabe o que você está fazendo, você quer ver, enxergar onde você está pisando. E aí, você com isso em mãos, gente, vocês conseguem avaliar se essa pessoa vai rejuvenescer ou não. E mesmo que você, por exemplo, eu quero colocar 15 ml de ácido hialurônico nele. Se ele estiver com estresse oxidativo alto, vai virar água. Vai por mim, vai parecer que você injetou soro fisiológico no paciente. Não estou brincando. E se ficar ainda por um tempo, ele vai ficar com um estresse oxidativo muito mais alto, muito mais alto do que estava antes, por conta dessa quantidade na lata que você colocou no organismo dele, sem ao menos dar uma aliviada. Então, por exemplo, se você sabe que o seu paciente está com estresse oxidativo alto, nível, né, de estresse reativa alto, aí o que você faz? Você fala, pelo amor de Deus, você precisa diminuir o consumo de açúcar, reduz, elimina, vai tomar agave. Agora é agave, gente. Agave é o que há, é natural. Pode ser mel também, só que mel para quem é diabético não é interessante, para quem já tem uma predisposição. Aliás, diabetes também não é para vocês ficarem fazendo harmonização, tá? Estabiliza o paciente. Então, médio estresse oxidativo, ele vai estar com o estresse oxidativo lá em cima, o diabético. Então, você vai trazendo ele para uma balança mais justa, sabe? Vai trazendo ele para uma balança mais justa, e aí você vai, olha, chocolate amargo, açaí, delícia, quinoa, o óleo próprio de coco,
Gente, todos os alimentos da Belorac. E blueberry, mirtilo, os berries, né? Cranberry também maravilhoso, uma coisa. E aí você vai incluindo tudo que é antioxidante na alimentação dele. Pô, a vitamina C é um dilema. A vitamina C é um dilema, mas dependendo da situação, ela pode ser benéfica. Claro que ela é benéfica, a vitamina C, a gente precisa de vitamina C para tudo, né, gente? Mas eu tô querendo dizer que dependendo da bomba que seu paciente tiver, a administração de vitamina C pode dar uma certa intercorrênciazinha, tá? Vitamina A, vitamina E, isso tudo você vai colocando seu paciente, colocando. E fala, o que que você faz? Como é que você come? Aí você vai tirar açúcar, você vai tirar o glúten, você vai tirar farinha, você vai tirar carboidrato, porque carboidrato vira açúcar. Então, você vai tirar tanto o açúcar, veneno mesmo, pobrão, como você vai tirar quem gera açúcar em grande quantidade, né? Então, é um paciente que vai se alimentar muito de proteína e vegetais, principalmente para poder melhorar essa desnutrição funcional, né? Que é aquela coisa, o paciente não é que ele seja desnutrido porque ele não é magro, mas ele não se nutre com o que o corpo necessita, entendeu? Então, imagina, se você começa a fazer isso, você já traz a proposta mais justa. Gente, o que você fizer no paciente vai ter uma resposta 1000 vezes melhor do que se você tivesse feito 2, 3 semanas antes de fazer essa readaptação com ele. Isso é visível, é notável. A pele, tudo muda muito. Então, quando você e principalmente as pessoas que vivem no estresse, com alto nível de estresse oxidativo, cronicamente. Então, são pessoas que estão há 20 anos com esse terreno biológico desse jeito. Ou seja, imagina os danos que já não foram causados naquele organismo. E a pessoa, ainda por cima, com esse problema, ela dificilmente dorme aquele sono ideal, aquele sono da cura. Então, ela não se auto-regenera de tudo que foi danificado ao longo do dia. Olha que sinuca! Olha que problema. E esses pacientes estão vindo aos montes para a gente no consultório, para a gente fazer ROF. Esses pacientes estão vindo aos montes. E o pior, eles vêm mesmo, muitas vezes, de vários outros profissionais. Eles vêm vindo. Por quê? Vai tendo resultado. Não gostei desse, vou trocar. E começa a perder paciência, né? A pessoa começa a achar que em 2 sessões o rosto dela tem que estar totalmente diferente. Então ela vem vindo de profissional, aí pulando, não gostei, não resolveu, não gostei, não resolveu, não gostei, não resolveu. Aí chega em você, cara, se você chega e mapeia isso do seu paciente, a chance de você conseguir ir na lata e na causa é grande. Você também tem que ver a questão emocional do paciente, que é muito importante, tá, gente? Às vezes tem pessoas que vivem numa infelicidade tão grande que nada vai resolver, nada vai melhorar, nada vai ser realmente eficaz, muito menos até é o pensamento que gera o estresse oxidativo. Muito importante, tá? Psique, os pensamentos, a forma como a pessoa vive gera espécie reativa, tá? Olha, a gente falando aí a questão do emocional, da história de vida, para vocês verem que o negócio é sério mesmo, tá? Então, assim, a gente tem várias outras questões também, mas quando você já age na alimentação, você já está fazendo muito. Quando você trabalha, por exemplo, até mesmo com terapia neural, você também ajuda muito, porque você vai trabalhar na questão elétrica, na questão de harmonizar aquele tecido, e aí, de acordo com as sessões, você vai atingindo esse organismo todo. A procaína, por si só, no momento que você injeta, ela já atinge o corpo como um todo, tá? Vocês também já me ouviram falar muito disso, tem o efeito Hilneck, que é uma questão até da atuação da procaína na matriz extracelular. Então, ela vai, que nem uma fagulha para o corpo inteiro. Então, ela também ajuda bastante. Falei do ozônio, laser também é top, que essas coisas todas, a princípio, como eu falei, geram, sim, a espécie reativa, né? Gera o estresse oxidativo, mas eles têm o poder de transmutar logo depois. Estou falando de ozônio,
Isso é laser também, tá? A terapia neural não. Então, ozônio e laser, eles fazem isso. Eles têm a questão oxidativa no início, mas em seguida ele já se torna um antioxidante. Então, tem que ser usado com cautela, mas obviamente pode ser usado. E diversas outras coisas. Gente, a acupuntura também é muito interessante, porque ela atua manipulando no sistema nervoso autônomo. E aí, quando ele vai, o parasimpático vai ganhando do autônomo, você vai diminuindo inflamação, diminuindo estímulos que vão dando uma melhorada nessa homeostase e nessa quantidade de espécie ativa. É claro que se você não ingere também o antioxidante, você deixa o seu organismo um pouco solitário, você não ajuda o seu organismo, você não entra como um exército, o exército que vem junto para poder lutar com aquilo, entendeu? Então você também tem que chegar junto, você tem que ajudar o seu organismo a reagir. O seu corpo o seu corpo ele produz antioxidantes também, né? As próprias enzimas. Então o seu corpo tem a sua própria defesa que ele mesmo produz através de uma matéria-prima que você também consome. Agora, mas se você não consumir diretamente aqueles antioxidantes, tipo o próprio beta-caroteno, é um antioxidante maravilhoso, gente, da alho e cenoura, da alho e beterraba. Então, vale a pena a gente se alimentar de coisas que vão nos beneficiar e vale a pena a gente estimular os nossos pacientes a fazerem isso. Os tratamentos vão ser infinitamente melhores. E agora, por que eu estou batendo na tecla do estresse oxidativo? Porque é um marcador que a gente tem condições de avaliar. É uma situação, desculpa, que a gente precisa avaliar antes da gente introduzir algo no paciente. E por que eu estou falando isso? Porque a quantidade de harmonizadores está aumentando. Graças a Deus, isso é maravilhoso. E a quantidade de pessoas atendidas por harmonizadores, obviamente, também está aumentando em progressão geométrica. E a quantidade de pessoas inflamadas com um nível altíssimo de estresse oxidativo são justamente essas que estão aumentando em progressão geométrica e estão indo nos consultórios harmonizadores. Então, para daqui a pouco começarem a surgir problemas associados à harmonização orofacial feita por profissionais X, daqui a pouco não custa, né, gente? Então, quanto mais a gente se beneficiar, né, a gente ficando cada vez mais munido de cuidados, né, e munido de segurança mesmo, para que a gente tenha resultados cada vez melhores e que a gente evite o máximo que a gente puder evitar as intercorrências, melhor, não é? Então, como eu tenho o meu dever de espalhar sementes maravilhosas para vocês, eu creio que realmente isso seja algo muito importante e bem inovador nesse sentido de virar. Imagina, daqui a pouco começa a virar protocolo. Esse protocolo eu gosto, porque quem me acompanha sabe que eu não curto protocolo. Mas esse protocolo de todo mundo avaliar estresse oxidativo de paciente antes de meter a mão, esse protocolo tem que pegar. Porque é o protocolo da segurança, é o protocolo do cuidado, é o protocolo do mapeamento, é o protocolo que te permite saber o que vale a pena você usar no seu paciente e o que não vale a pena usar, porque vai ser dinheiro jogado fora. Imagina você poder evitar jogar dinheiro fora, dinheiro seu, dinheiro do seu paciente, porque como eu falei, muitas vezes, quando não há resultado visível, muitas vezes até às vezes até a gente se frustra, né? Porque você vê, poxa, você faz aquilo ali direto em várias pessoas e dá super certo, fica lindo, você, pô, uma boca a boca, todo mundo indica, aí chega uma determinada pessoa que tem com a expectativa, você também, e ela não obtém aquele resultado, aliás, fica bem aquém. E você acaba, às vezes, dando uma sessão, dando 2 sessões, ou perdendo o paciente por causa disso, e muitas vezes, poxa, estava lá, era uma carta na mesa que você não virou para ler. Simples assim. Então, é um exame de... Eu vou ajudar, vou ver se aí no Brasil está de fácil acesso até que essa máquina chegue, ou se ainda é o exame que está dentro daquele rol dos exames de saliva, que são um pouquinho caros. Eu vou até avaliar com o laboratório do professor Lúcio Lemos, se ele faz somente avaliação do estresse oxidativo, e já passo para vocês também aqui nas minhas redes, tá? Como informação valiosíssima.
E é basicamente isso, gente. Olha, eu vou dizer que isso é nível bem profissional da ROF, tá? Porque realmente, quanto mais você vai vendo os problemas, os insucessos, onde que deu errado, assim, quando você vai vendo isso em larga escala de todo mundo, que é uma vantagem dos professores, porque os professores conhecem a história dos seus alunos, né? Os problemas dos seus alunos, os perrengues, as intercorrências dos professores. Então, a gente começa a ter um conhecimento rápido, né, de casuística, isso é muito legal, além dos nossos casos, óbvio. E então, a gente começa a ver que realmente quem vai evoluindo, 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 chega uma hora que realmente precisa eliminar possibilidade de ter problemas. Isso é muito importante. Então, isso realmente é para quem já faz ROF há um tempo, e para quem não faz ROF, já vai começar fazendo ROF no alto nível do negócio. Já vai começar fazendo uma ROF de alto potencial e de altíssima responsabilidade, o que para mim é um motivo de orgulho, considerando um novo profissional, não só na ROF, mas como a gente vê que tem muito recém-formado já entrando na ROF. Então, quem for começar, já começar assim, gente, ó, já tá beijinho no ombro, já tá arrasando, tirando onda. Tô falando sério. Então, é isso que eu vim falar aqui para vocês hoje, gente. Esses ensinamentos são muito importantes. E é óbvio, olha só, eu também não tô aqui falando que ninguém ensina isso. Não tô falando isso, não. Gente, a gente tem que considerar que todos os cursos, a grande maioria dos cursos até hoje, né, foram cursos curtos, que realmente não tem como abordar determinadas coisas. E agora a gente já está explodindo um pouco mais. E aí é justamente isso. Então, até por isso eu vi a necessidade também de colocar isso no meu curso. Isso já está sendo abordado também. Aliás, meu curso, gente, estou já, em breve, vou abrir a nova turma do curso Fórmula Nefertiti 360. Essa turma foi muito sucesso, muito sucesso, muito sucesso. Foi, nossa, uma alegria enorme para mim. E eu vou abrir agora mais uma nova turma desse super ultra curso. Então, são 300 horas de teoria sinistra. É uma teoria porrada, teoria, e é só teoria que realmente vai fazer diferença na sua vida profissional. É um curso que, cara, foi um grande desafio para mim, está sendo ainda, mas foi um dos melhores desafios na minha profissão até hoje, porque realmente passar isso com uma segurança de informação e com esse cuidado de torná-los profissionais completos mesmo, né? Integrativos, que entendem. E principalmente quando você entende a palavra integrativo, que é isso que eu estou falando aqui. Gente, isso é integrativo, né? Você avaliar o estresse oxidativo do seu paciente é integrativo. E é necessário que a ROF se torne integrativa para a segurança da nossa classe nessa área. A segurança da nossa classe na harmonização, na estética, ela precisa ser perfeita, a nossa segurança. Não só no nossa documentação, como também nos nossos resultados, todos. Então, isso eu faço com muito carinho, muito prazer. E para mim é uma missão, gente, é maravilhoso. Por isso que é uma notícia, para quem quiser já se pré-inscrever, pegar informação, pode entrar em contato, pode botar no chat aqui também que a gente manda, mas é em breve, não é agora que eu vou abrir essa turma, mas já se prepare, já avisa para aquelas pessoas que você ama, que você quer que tenha sucesso mesmo, você queira que tenha sucesso, você avisa para as pessoas que você ama que vou abrir a nova turma. E eu queria me inscrever semana passada. Sandra, sério? Como assim? Na lista. Na lista ou no curso? Ai, meu Deus, que maravilha, Sandra. E, gente, vocês vão começar a ver a diferença no tratamento, nos resultados. Isso é tão maravilhoso, isso é tão maravilhoso. E, para mim, é uma novidade no Brasil, né? A questão da avaliação de estresse oxidativo. O pessoal da medicina de rejuvenescimento, né, regenerativa, já fala e já usa isso há um tempo. Agora, a máquina em si é uma grande novidade, até mesmo para a medicina. Tá? Isso daí eu sei, até porque eu tive contato com um médico, que aliás esteve no Brasil aí, por isso que eu acho que o negócio está chegando. Ele esteve no Brasil aí recentemente, o doutor Iorio, italiano, e ele que fez o meu exame, foi ótimo, nossa, um querido,
e ele é que vai levar para a medicina, pelo menos ele vai ser né, enfim, quem vai abrir alas dessa máquina para o Brasil. E vamos esperar da saliva, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu também estou torcendo para que chegue logo, tá, gente? E olha, então, olha só, vários avisos. Eu espero que vocês tenham amado essa live, porque eu amei, tá? Eu quero feedback, por favor, do lugar da sala, o que vocês acharam, tá? Quero muito que vocês me dêem esse feedback. Esse formato é necessário para quando eu fizer live com 2 pessoas, eu e mais alguém. É necessário, vai ter que ser aqui. Inclusive, a live de amanhã com o professor Joel vai ser nesta sala do Zoom. Então, eu vou manter o link na minha bio, manter o link todo para vocês que já entraram, já tem instalado, já está tudo certo, é só fazer, tá? E quem gostou da live de hoje, eu vou pedir que vocês escrevam um comentário no post que eu fiz da live, de aviso da live. Comenta lá, por favor, sobre a live no post, porque aí chama mais gente para conhecer sobre tudo isso que a gente fala, chama mais colegas, né? Atrai mais colegas se vocês fizerem comentários. Então, por favor, comentem lá, tá bom? Outro aviso, eu vou mandar, para quem for da minha lista, eu vou mandar a tabela das espécies reativas e mais adiante eu vou mandar os biomarcadores, tá bom? Para vocês poderem fazer o pedidinho de vocês. Vou também buscar informações com os laboratórios que eu já conheço, são de minha confiança no Brasil, sobre como eles fazem avaliação de saliva, porque na verdade eu busquei isso e não encontrei, tá? Mas é diferente de você falar com o dono, conversar com o dono do laboratório. Isso eu vou fazer ainda, tá bom? Vou dar esse feedback para vocês também. E conforme vocês forem estudando, tendo dúvidas, pode me perguntando, gente, que eu adoro. E agora eu estou respondendo todo mundo nos stories, para vocês ficarem ligados no meu stories mesmo, tá? Estou respondendo todo mundo nos stories e marco. Quem fez a pergunta eu marco, que é para ver que eu estou respondendo a sua pergunta. Tá bom, gente? E o outro aviso é, para vocês se inscreverem na minha lista, né, para vocês receberem tudo que eu falei agora. Então, vou deixar o link para vocês se inscreverem na lista. E tem também a questão da turma. Avisem para os seus colegas mais amados, tá? Os mais amados, maravilhosos, que vocês conhecem um curso sensacional que vai abrir as inscrições já já, tá? Eu vou botar aqui, eu acho que me perguntaram sobre a tabela ORAC. É ORAC com C, tá? Não é ORAC com K, não. Eu vou ler de novo aqui. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. A tabela ORAC, eu já publiquei no meu blog, mas eu vou mandar também, então, junto. Vou até anotar, mandar tabela ORAC para vocês. Gente, tabela ORAC é ótimo, vocês vão acrescentar tudo na alimentação de vocês. A pior coisa, gente, na verdade, o número um, ou é o primeiro ou o segundo, é o cacau orgânico. E realmente é o pior gosto do mundo. Eu acho que óleo de fígado de bacalhau não é tão ruim quanto o cacau orgânico. Eu posso estar sendo horrível, eu posso estar sendo terrível falando isso, mas, cara, é de coração, é muito ruim. Então, para você poder consumir cacau orgânico, só incluindo o agave. Porque o agave vai adoçar também de forma antioxidante. Então, eu já dou logo a dica, vai consumir cacau orgânico, já providencia agave, porque vai ser horrível, você vai acabar não usando mais, tá? Então, gente, obrigada, muito boa noite, amo vocês e até a próxima, na verdade, até amanhã, às 19 horas também. Super beijos, tchau! Deixa eu ir fechando tudo aqui. Ai, Nuri chegou atrasada. Nuri, tadinha. Nuri chegou atrasada. Mas tudo bem. Nuri, na próxima a gente se vê, tá? Deixa eu só ver quem mais tá falando. Muito obrigada. Beijos, beijos, beijos. Bye, gente. Amo vocês. Amo. A live foi ótima. Obrigada, hein? Tchau. Amei estar com vocês. Amei muito.